Olá, olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Hoje nós vamos tratar de um tema bem específico aqui para a sua prova, tá? Pensando sim na função social da escola, tá? O que traz essa função enquanto social e pensando também nessa instituição que é a escola, tá? Então, eu sou a professora Dani Ribeiro, vou te ajudar nessa jornada a entender sim esses pontos específicos, pensando sim no que a banca pode vir a cobrar de você. Então vamos lá, dando sequência aqui, pensando que nós vamos perpassar por esses temas também, tá? A própria democratização enquanto instituição escolar e também enquanto educação e sociedade, que forma, sim, a educação que nós temos hoje, a instituição escolar que nós temos hoje, tá? Então, a escola, ela é considerada o quê? Uma instituição social. Essa instituição social, ela tem essa relevância, claro, que vai se dar os aspectos educativos enquanto sociedade, né? Se eu tenho uma sociedade que tem essa necessidade educativa, então eu vou perpassar esses aspectos para que dentro dessa instituição eu consiga, de certa forma, levar esse social de todas as demandas que essa sociedade tem aqui neste momento, eu consiga levar para essa instituição escolar e consiga, assim, com isso, ter a transformação dessa sociedade, a evolução dessa sociedade, tá? Então, aqui, a escola tem esse papel de fornecer essa preparação intelectual e moral dos alunos, tá? Claro, além de pensar em toda a inserção social. Então, eu tenho, claro, inúmeros papéis enquanto sociedade, enquanto educação aqui, mas nós estamos pensando em aspectos. O que é papel da escola enquanto conhecimento, né, enquanto quesito educativo? Eu tenho um papel enquanto sociedade. Se a escola está como está, é porque a sociedade está perpassando por isso neste momento. E como ajustar isso para que a escola seja uma instituição onde esses processos educativos se dê com mais qualidade e, claro, que todos os alunos que perpassarem ali, claro, tenham sua transformação social, se tornem o quê? Alunos cidadãos de fato, que eles consigam exercer o seu papel na sociedade. Então é como se a escola ela fosse trazendo esse aspecto informal da sociedade, onde os alunos têm as crianças, enfim, os jovens, todas as pessoas têm essas interações sociais, seja na família, na igreja, enfim, em instituições, né, em determinadas instituições, e agora ele vai perpassando essa escola onde esses aspectos formais de conteúdo, currículo vai se formando. E a partir disso, eu vou formando esses cidadãos que agora eles conhecem o que? Os seus direitos, eles conhecem os seus deveres, eles têm esse direcionamento enquanto vida profissional, mundo do trabalho, né? Essa proposta do novo ensino médio. Então, essa instituição escolar, ela tem ela tem que ser uma cópia, né, perpassando essa cópia da sociedade, mas não deixando de lado o seu aspecto formal, que são os conhecimentos científicos, né? Então eu tenho sim essa instituição escolar, é uma instituição assim de maior relevância para esse papel enquanto transformação social, né? Então esse papel da escola bem findado aqui, e claro, há inúmeras discussões enquanto isso, nós não vamos pegar esses quesitos enquanto polêmicos, mas só para a gente entender e refletir sobre esse papel social da escola, tá? E pensar o que pode sim vir a ser cobrado na nossa prova enquanto aspecto social. Então aqui isso se dá, ele vai complementar, né, que isso se dá pelo fato da escola ser um importante meio social frequentado. Então, quando eu tenho uma escola onde é direito de todos, né, garantido lá na própria Constituição, garantido também na própria LDB, essa garantia da educação escolar pública lá no próprio artigo 4º, também os níveis escolares são separados lá no artigo 21 da própria LDB, eu tenho o quê? Esse meio social onde é obrigatório eu frequentar, não tem a opção de não colocar ou talvez colocar essa criança, não, é obrigatório dos 4 aos 17 anos. Então, se ela vai ficar todo esse tempo lá na escola, muitas entram antes, né, que é direito também dessa criança estar ao 0 lá na escola. Então, muitas elas vão ter esse acesso à escola, mas eu preciso saber como essa criança
está saindo, principalmente da educação básica, né? Nós estamos falando de educação aqui também como um todo, mas principalmente tratando de educação básica. Como que esse indivíduo está sendo formado? Como eu estou preparando ele para a sociedade? Né? Então, esses pontos de reflexão, sim, eles caem em prova e a gente precisa ter isso bem norteado aqui no nosso estudo, né? Então, entende-se que a escola é um espaço onde os indivíduos começam a ter o quê? As relações além da família. Então, se é na família que ele se constitui enquanto primeira instituição ali, né? Primeiro contexto de interação, relação social, então agora que vamos pensar que aqui no aspecto mais informal, né, enquanto família, na escola ele terá acesso aos conteúdos científicos, né? Então ele vai passar a conviver com pessoas que têm diferentes raças, cores, etnias, religiões, culturas. Então aqui é a diversidade também que vai ser trabalhada neste aluno. Tá? Então, claro, dentro dos seus aspectos formais, enquanto instituição escolar, mas pensando que toda a trajetória que ela perpassa, sim, para que eu vá formando esta criança, né? Este jovem, esse aluno. A escola enquanto transformação social, vamos pensar que a sociedade ela vive constantes transformações e que as escolas, as instituições, as normas, vamos pensar no próprio regimento interno de cada instituição, as leis atuais que nós temos, né, enquanto normativas educativas, elas precisam acompanhar essa evolução da educação que acompanha, claro, a evolução da sociedade. Vamos pegar um exemplo bem prático aqui, enquanto o uso das tecnologias. Vamos pensar nas tecnologias digitais, né? Nós temos inúmeras tecnologias, mas as tecnologias digitais que estão presentes hoje na sociedade. A gente já não consegue mais conviver sem o uso dessas tecnologias. Nós utilizamos celulares, computadores, enfim, para realizar determinados tipos de trabalho, determinadas demandas que nós temos. Se a sociedade tem essa demanda de tecnologia, a escola também precisa estar inserida nisso. A escola também precisa acompanhar essa evolução tecnológica enquanto instituição. Enquanto as normativas também, agora a própria BNCC já traz questões também voltadas à produção, à criação também de tecnologia, né, perpassando tudo que essa criança pode ter acesso a essa tecnologia, enquanto também não só uso, mas também produção, né, também questões relacionadas a entender essa tecnologia como um todo. E como que isso vai transformar essa sociedade no futuro, né? Como que isso vai sendo perpassado ao longo da história? Quais jovens nós teremos daqui 50 anos, por exemplo? Então, tudo isso é relacionado com o que estamos fazendo agora na educação. Né? Então, se a sociedade tem demanda tecnológica, a escola precisa sim estar findada nisso e as leis educacionais também precisam ser colocadas para que sim seja disponibilizado toda essa tecnologia visando a melhor educação e visando, claro, toda essa transformação. Tá? Então, todos esses processos precisam dar juntos ali de fato, né? Enquanto função social da escola, o compromisso com a formação do cidadão e da cidadã, com fortalecimento que é dos seus valores, de solidariedade, compromisso com a transformação dessa sociedade, tá? Claro que esse é um tema bem amplo, mas a gente vai construindo aqui o nosso conhecimento, tijolinho por tijolinho, porque a gente vai tendo esse aspecto reflexivo aqui, enquanto compromisso educativo. Estou formando quem? Um cidadão para exercer o seu papel na sociedade, enquanto família, enquanto indivíduo que está se relacionando, enquanto indivíduo que vai ter uma profissão. Então, como que isso vai sendo perpassado? A escola precisa estar junto nessa transformação, alinhando esse aluno, sim, para que ele tenha o melhor desenvolvimento, né? Esse compromisso aí com toda essa formação. Enquanto educação e sociedade, nós tratamos sim que a educação ela influencia, claro, toda a sociedade, como já abordei com vocês, a partir do momento que os alunos assimilam essas influências colocadas no ambiente escolar, colocando-se em posição ativa diante do meio social. Então, por isso que hoje se aborda muito em normativas educacionais, se relaciona muito nos documentos, essa posição enquanto protagonismo do aluno. Né? Então, cada vez eu vou tornando esse aluno mais autônomo em torno das suas aprendizagens.
Se ele está tendo essa posição ativa na escola, ele também terá essa posição ativa diante da sua vida, né? Então ele precisa ter digamos, plantar essa sementinha, né, no aluno, onde lá a instituição escolar principalmente vai plantar essa sementinha no aluno, e depois é ele que vai pesquisar, é ele que vai aprofundar o tema conforme o seu interesse. Então esse protagonismo, claro, diante de diversas metodologias, elas têm que ser vistas onde eu propicio esse papel ativo do aluno, e não somente mais aquele receptor onde ele só recebe informações do professor. Não, aqui eu preciso ter um aluno ativo diante do seu processo, né? Então a gente precisa sim ter essa reflexão em torno disso, pensando em tudo que constitui enquanto aprendizado, né? Enquanto interação social, enquanto papel da escola. Então a escola ela vai dar esse norte, né? Mas o aluno precisa ter o seu processo ativo, precisa ter o seu protagonismo ali diante disso, né? É a partir disso que nós vamos formando esse meio social. Se acompanharmos esse raciocínio, iremos deduzir facilmente que a evolução da educação está ligada ao quê? A evolução da sociedade. Então, para a sociedade evoluir, precisa de uma evolução educativa, né? Isso aqui é fato. Então, tudo isso vai caminhando junto ali em prol dessa evolução. Assim, ao estudarmos a história das ideias que influenciaram o processo educativo, podemos o quê? Compreender a educação atual, permitindo também uma visão do passado serve para enxergar o futuro, tá? Então, nós temos sim a visão de variados autores, onde nós estudamos principalmente nas tendências pedagógicas, até nós chegarmos no que nós temos hoje, né? Atual, e pensar essa caminhada que nós estamos traçando hoje, como ela estará no futuro? Vamos pensar no próprio PNE, que é o Plano Nacional de Educação, né, que coloca esses ideais, essas metas, essas 20 metas para a educação durante 10 anos. Essas metas estão sendo alcançadas? Como que elas serão colocadas daqui a 10 anos, né? Será que elas estarão ainda sendo norteadas dentro daquela mesma escrita? Ou será que elas precisam de reformulação ao longo do tempo? Então, tudo isso a gente precisa constituir, a gente precisa fazer essa interligação, porque vamos pensar que a escola, enquanto instituição, ela tem as suas leis, as suas normas a serem seguidas. Então, como que isso vai se constituindo? Então, a oferta da educação pública ela se ampliou, é fato, mas como essa educação, enquanto qualidade está se dando, é um ponto de reflexão para a gente constituir aqui enquanto função social da escola, tá? E toda essa democratização do ensino. Então é indispensável a escola, no seu papel social, saber o quê? Socializar o saber sistematizado. Então eu vou levar esses conhecimentos para os meus alunos, né? Aqui no quesito de levar, não de transmitir somente conhecimentos, mas claro, sempre perpassando aí o papel enquanto contexto de aprendizado que será utilizado para que o meu aluno tenha qualidade educativa. Fazer com que também o saber seja criticamente apropriado pelos alunos, aliar o saber científico ao saber prévio desses alunos. Então eu vou levar em consideração qual é a bagagem que meu aluno está trazendo, qual é esse saber popular que ele tem para agregar dentro do saber científico, né? Então tudo isso perpassando aqui as instituições escolares, adotar uma gestão participativa no seu interior, tá? Então toda essa gestão também pensando na gestão participativa enquanto instituição escolar e contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social, que está previsto aí na Constituição, né? Então é indispensável a escola no seu papel social o quê? Então a escola ela tem que contextualizar todas essas normativas, principalmente o currículo, né? Que vai nortear esses conteúdos a serem colocados aí nas instituições. Então proporcionando sim todo esse acesso ao conhecimento científico. E claro, tudo isso precisa fazer sentido ao aluno. Para que ele vai utilizar aquilo? Né? Qual o contexto? Como? Né? Então essa conexão do seu contexto social com o contexto do saber científico precisa estar sistematizado pelo aluno, tá? Então quem que vai abordar isso? Propriamente o professor na linha de frente, né? Claro que nós temos aí vários ramos que trabalham perpassando isso, mas é o professor que estará ativo nesse processo. Se o meu aluno precisa aprender determinado conteúdo, eu preciso contextualizá-lo,
saber por que ele está aprendendo aquilo, qual é o direcionamento que eu quero que ele tenha em torno daquilo. Então, tudo isso, sim, normatizado aí na educação. Em sala de aula, o professor deve ser condutor dessa ação e os alunos são os caminhos a serem traçados. Eles vão desenvolver, claro, competências para a sua vida, de forma a levar o aluno a interagir com o meio, porque ao final de tudo, o aluno ele vai sair dessa instituição escolar sendo um cidadão? Será? Ele vai conhecer todos os seus direitos? Vai conhecer os seus deveres? Quais são as regras para se viver em sociedade, para ele não sair agredindo ninguém aí na rua? Né? Então, é preciso ter esses pontos bem findados aqui, enquanto quesito educativo, e a escola como esse papel social de normatizar tudo isso. Né? Por isso que a gente fala em normas, em regras, em condutas na escola, porque eu quero formar um indivíduo competente, não só para o mercado de trabalho, mas também para as interações sociais, né? Para esse indivíduo que sabe se relacionar aí com o seu meio. O papel da escola deve abraçar a transformação e encarar a educação como um ato social de mudança. Ok? A transformação social, vamos pensar na mudança de paradigma. Eu tenho a transmissão do conhecimento e depois, claro, levando esse aluno com senso crítico. Claro que a transmissão do conhecimento, primeiramente, ela ocorre, mas eu quero o quê? Que o aluno ele tenha esse senso crítico aflorado, que ele pense criticamente em torno desse conhecimento. Né? Então, tudo isso precisa, sim, também estar findado como papel social da escola. Então, o ato de ensinar, ele evoluiu e hoje nós sabemos que a educação passou a ser o quê? Contínua, com uma nova dinâmica. Então, esse indivíduo, ele nunca vai deixar de aprender. Claro que será na educação básica, onde ele vai ter esse norte, mas ele nunca vai deixar de aprender e evoluir. Então, essa educação ela passa a ser contínua e exige o quê? Do professor um novo perfil para acompanhar as transformações que a sociedade continua passando e pensando nessa nova postura em relação ao processo de ensino-aprendizagem, porque afinal de tudo eu quero qualidade e para eu dar qualidade educativa eu preciso sim ter um aluno com senso crítico aflorado, né? Para que essa transmissão do conhecimento se dê frente ao seu protagonismo. Então, eu quero esse aluno que pesquise, que investigue, que vá realmente conhecer, que vá atrás do que lhe cabe enquanto conhecimento, enquanto saber. Então, tudo isso muito importante para a gente entender essa transformação social tão colocada aqui quando a gente fala de educação e sociedade. No contexto atual, nós vamos pensar que a função da escola está diretamente ligada à democratização do processo educativo, né? Para haver uma instituição escolar onde haverá processo democrático, então eu preciso atender a todas essas demandas enquanto comunidade escolar. Então eu vou trabalhar sim na formação desse cidadão, pensando, né, em toda a Constituição enquanto política, construção do conhecimento, construção de valores, compromisso com a transformação social. Enquanto comunidade escolar, para a gente falar de processos democráticos, né? Essa comunidade é caracterizada por todas as pessoas que fazem parte do ambiente educacional de uma escola. Enfim, os pais, os gestores, os professores, né? A família, que está interligada com aquela criança, os vizinhos, membros daquela comunidade ali que estão próximo àquela escola, né? Enfim, todos que desempenham esse papel fundamental para se dar essa aprendizagem ao final, tá? Então, as formas de participação na família, colocando para você que aqui a participação ela pode ser feita de forma informativa. Então, as famílias elas recebem informações aqui da própria instituição escolar, mas aqui nesse modo as famílias não participam da tomada de decisões, tá? Então, aqui não é o mais correto, aqui é só em fatos que ocorre informação. A família ela é informada sobre tal decisão, sobre tal questão escolar. Mas aqui ela não tem um papel ativo que ajudou a decidir aquela questão. Então aqui as reuniões de pais consistem em informar as famílias sobre essas decisões, tá? Então esses quesitos informativos eles são utilizados atualmente, mas claro, a depender de diversas gamas e demandas da sociedade, da escola, né? Então a participação também consultiva, onde as decisões aqui são centralizadas nos órgãos de direção da escola. Então aqui já há uma questão consultiva, mas aqui as famílias restringem-se a responder a eventuais consultas, tá? Então aqui é como se a decisão já tivesse sido tomada, aqui só vai haver mesmo uma consulta em relação às decisões que já foram colocadas pela própria gestão escolar, tá? Enquanto participação educativa,
as famílias e os outros membros da comunidade participam dessas atividades, aprendizagem dos alunos, tanto dentro quanto fora do horário escolar. Então aqui eu tenho uma participação voltada aos quesitos educativos de fato, tá? Os quesitos pedagógicos, porque as famílias ou os outros membros ali da comunidade escolar vão participar aqui dos programas educativos relacionados aí com toda essa participação da família na escola, né? E claro, oferecidos de acordo com cada necessidade, com cada demanda, mas aqui eu já tenho uma participação mais educativa. Professora, mas todas as escolas podem agir de uma forma só ou de determinadas formas? O que acontece? Geralmente são direções, né? A depender de cada instituição escolar. Então, muitas vezes vai ter sim essa participação mais educativa, a depender da atividade que pretende se desenvolver ali na escola, ou vai ter esse quesito mais informativo também, a depender do direcionamento daquela decisão, tá? Então tudo isso, as instituições escolares, elas vão norteando, né? Elas vão utilizando todos esses quesitos aqui para sim ter uma educação onde eu tenho, claro, tenho que cumprir as normas, as regras, tudo que vem enquanto princípio, enquanto lei, né, enquanto normativas educacionais que se dá, né, na educação, dentro das instituições escolares, mas e claro, essa participação dos pais, ela vai sendo direcionada aqui dessa comunidade, tá? Então aqui também existe a participação avaliativa, a família e os outros membros da comunidade participam desse processo, ajudando a avaliar o seu progresso educativo, e as famílias participam da avaliação geral da escola, aqui é quando a família participa do quê? Dos processos avaliativos, tá? Então aqui toda essa comunidade sendo colocada à frente desse progresso da instituição. Aqui dentro de uma participação decisória, onde esses membros dessa comunidade vão ajudar a decidir o que é melhor para aquela instituição em determinado momento, tá? Então aqui os membros, eles vão ter essa responsabilidade quanto a essas decisões, tá? Então aqui por isso que se chama participação decisória. E ativamente, o que nós temos na escola hoje? Enquanto órgãos colegiados, vamos pensar, tem escolas aí que tem 1.000 alunos, né? Então, como acoplar toda essa comunidade escolar para que isso seja um processo democrático, sabendo que nem todos participam ativamente de todos os processos, né? Então, existem esses órgãos colegiados para que assim normatize essas questões de participação da comunidade escolar. Isso esteja implementado através de lei, tá? Então, na LDB está previsto isso, principalmente o Conselho Escolar. Também nós temos a Associação de Pais e Mestres, né? O Grêmio Estudantil também, pensando nesses órgãos colegiados aqui dentro da escola, né? Então, todas as decisões serão perpassadas pelo Conselho. O que é melhor decidir em torno, por exemplo, se tiver uma data lá em que a escola quer comemorar? O que será servido às crianças? O que será decidido em torno daquele dia? Então, esse conselho escolar vai ajudar a constituir, sim, o que é melhor para aquela comunidade, para aquela instituição naquele momento, tá? Ouvindo, claro, a decisão aqui de todos. Então, nas escolas são fundamentais para essa gestão democrática, né? Todos esses órgãos colegiados, pois esses garantem o que? A prática da participação na escola, a descentralização do poder e da busca por uma educação de qualidade. Então, enquanto órgãos colegiados, o Grêmio Estudantil, a APM, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe e a Assembleia Geral, tá? Então, aqui o Grêmio Estudantil, onde se dá um processo de votação, né, para se escolher qual é o aluno que vai representar esse Grêmio em determinado contexto, determinada instituição. A Associação também de Pais e Mestres, onde são decididos quem vai participar dessa associação e das decisões escolares, também relacionados a todos os aspectos administrativos e financeiros. O próprio Conselho Escolar, que vai também ter participação tanto dos alunos, como dos pais, como dos docentes, como dos servidores gerais dessa instituição. E aqui também eles vão participar das decisões, tá? Enquanto instituição escolar, os próprios conselhos de classe, onde são ali mais os docentes, os gestores frente a isso, né? Frente às decisões que são tomadas em âmbito pedagógico. E as assembleias gerais, que tem mais esse aspecto de informar, né, todos os pais, ou até fazer uma votação ali do que será decidido em torno. Claro, vamos pensar que uma decisão que já foi colhida aqui no Conselho Escolar, ou até no Conselho de Classe, ou pela APM,
passou por todos esses órgãos. Agora, lá na Assembleia Geral, onde terá esse número, essa maior participação de pais aqui neste momento, o que vai acontecer? Eles já vão trazer essas decisões que foram tomadas aqui nesses órgãos, só que aqui será informado, então foi escolhido X, Y, Z. O que vocês preferem? Então será feita uma votação dentro do que é melhor para aquela comunidade, aquele direcionamento, a depender do que será decidido, ok? Então aqui só para um exemplo bem básico, assim, para a gente entender a relação direta com a escola que esses órgãos colegiados têm. Então, dentro falando desse tema de democratização da escola, é identificada como acesso universal e gratuito, né? Todos têm direito a essa educação dentro dos seus níveis educativos, dentro de fase pré-escolar até educação superior. Então, envolve essas dimensões que fazem referência ao acesso universal do ramo educativo, a gestão democrática nas escolas, do sistema educativo e a transformação no sentido para a democratização das sociedades, tá? Então, quando nós pensamos em democracia, nós estamos pensando que todos participam daquele processo, seja em forma de votação, seja em forma de decisão, seja em forma ali de participação, onde eu vou votar o que eu quero naquele momento, tá? Então, tudo isso vai sendo constituído enquanto instituição escolar, tá? Então, essa gestão democrática, ela precisa agir para que todos participem desse processo. Só assim eu terei o que? Democratização na escola, onde há participação da comunidade, onde há também, levando em consideração que os docentes pensam a respeito da instituição, o que eles querem normatizar ali enquanto questões práticas, pedagógicas também. Então, tudo isso é levado em consideração, tem que ser discutido, qual a melhor decisão, e não só levado em consideração, por exemplo, o que o diretor quer, né? Que seria uma gestão centralizada. Eu quero o quê? Uma gestão democrática, que está prevista na LDB. Então, tudo isso colocado sim em frente para que eu tenha a melhor democracia visando os processos educativos, ok? Então, aqui eu trouxe o artigo 22, só para a gente contextualizar aqui da LDB, tá? Fechando um pouco desse tema aqui que nós vimos. Então, a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe o quê? A formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Ok? Então, eu quero que o meu aluno progrida, né? Que ele exerça a sua cidadania, que ele seja um cidadão de fato, que ele progrida na sua vida profissional e também, claro, ele dê continuidade nos seus estudos, tá? Então, tudo isso pensando aqui nos processos democráticos na educação. Agora, nós teremos algumas questões aqui, tá? Pensando em todas essas questões que nós vimos aqui na aula. Então, todos esses processos de transformação social, né? Então, vamos lá, gente. É inegável que podem existir práticas educativas na família, sim, né? Nós já vimos no trabalho, na mídia, no lazer, nas demais formas de convívio social. No entanto, a prática escolar distingue-se das demais por constituir-se em uma ação intencional, sistemática, planejada e continuada para o indivíduo durante um período contínuo e extenso de tempo. Então, aqui ele resume, né, tudo que nós falamos, tudo que eu abordei aqui com vocês nessa aula. Então, dentro dos seus aspectos informais de convívio social, a criança vai ter práticas educativas na família, no trabalho, na mídia, no lazer, enfim, nas demais formas, né? E a prática escolar, ela vai se diferir aqui pensando nos aspectos de ação intencional, de educação formal, enquanto conteúdo científico, né? Então, eu vou ter uma forma sistematizada, planejada de educação continuada, diferentemente do que acontece lá na família, diferentemente do que acontece lá no lazer, quando a criança está brincando no parquinho, que não é, ela está aprendendo ali dentro do seu convívio social, mas não é uma forma sistematizada, né? Então, aqui, continuando, nesse sentido, é correto afirmar que a função social da escola consiste em passar informações aos seus alunos de modo que eles possam conviver em harmonia com os seus semelhantes na sociedade. Então, será que é nesse quesito de passar informações? E aí, reflitam aí. B. Preparar o indivíduo para o mercado de trabalho de tal forma que ele se torne um profissional de sucesso
E aí, será que é só para isso que a educação vai se findar? C. Contribuir para que os alunos se apropriem dos conteúdos de maneira crítica e construtiva. Opa! Viu? Se você viu na sua prova a palavra crítica, fique antenado, tá? Tem grande chance disso aqui estar certo. Por quê? Porque eu quero sim formar o meu aluno dentro desses aspectos formais que a escola tem intencional, de maneira crítica e construtiva. Então, tudo isso que está normatizado como papel da escola, tá? Papel da educação formal enquanto instituição escolar. Então, aqui nós já achamos o nosso gabarito, né? Vamos ler as demais. Servir indistintamente a todas as classes sociais, por constituir-se em uma instituição suprassocial. Não, né? Não tá nesse quesito de servir a todas as classes sociais, que uma instituição suprassocial, não, ele está restringindo aqui para confundir você. Formar talentos que sejam capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para a produção de riqueza do país, também não, né? Está restringindo de alguma forma aqui, tá? Então, essa próxima questão, vamos lá. Segundo os sociólogos, na perspectiva das classes dominantes, historicamente a educação dos diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habitá-los técnica, social e ideologicamente para o trabalho. Né? Então aqui, numa visão aqui historicamente feita, né, em torno das classes dominantes. Trata-se de subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às demandas do capital. Então aqui ele está falando daquela visão, pensando já no autor, no Karl Marx, né? No próprio Karl Marx, trazendo o quê? Que a escola, ela serve como fruto desse capitalismo. Eu estou formando o quê? Trabalhadores, né? Enfim, para que eles cumpram essa demanda do capitalismo. Então nessas proposições aqui que ele trouxe essa questão. Assim sendo, é correto afirmar que, então é uma questão muito reflexiva aqui para a gente abordar, né? As teorias práticas educacionais desenvolvem-se predominantemente e dependentes dos paradigmas dominantes num dado momento histórico. Então, vocês acham que as teorias práticas educacionais elas desenvolvem predominantemente e são independentes desses paradigmas, a depender desse momento histórico? E aí? Vamos refletir. B. A ciência moderna está fundamentada na ideia de que ela é um único modelo de conhecimento produzido a partir da educação, um único modelo. E aí? Vão refletindo aí, né? Então aqui ele traz essa palavra independentes, aqui ele traz único. C. O fenômeno educativo deve ser entendido de maneira fragmentada. Trouxe a palavra fragmentada, fique antenado também, porque tem grande chance de estar errada, tá? Como uma abstração válida para qualquer tempo e lugar. D. A educação funciona essencialmente como elemento reprodutor das condições científicas, políticas, econômicas e culturais de determinada sociedade. O que ele fez aqui? O que acontece? A gente está muito condicionado a quando vê essa palavra reprodutor, né, reproduzir o que uma sociedade tem a outra, né? Não que isso não seja válido em algum aspecto, mas eu não tenho essa questão do aspecto mais tradicional, né? Enquanto reprodutora. Eu quero que o meu aluno pense criticamente, que ele leve todo esse conhecimento, esse saber para a vida dele. Mas a educação aqui, ela vai funcionar dentro das suas essências e eu vou trabalhar sim dentro da sala de aula lá, esses conhecimentos científicos, esses quesitos políticos com o meu aluno, essas questões econômicas, culturais. Então eu vou levar tudo isso sim para a sala de aula, por mais que essa questão esteja um pouco confusa. Aqui nós já achamos o nosso gabarito, tá? Então essa educação, ela vai sim ter esse aspecto como essência, trabalhando científico, político, econômico, cultural, tudo que é determinado ali como demanda daquela sociedade, tá? Por isso que ele trouxe essa reflexão ali no início da questão. E a educação deve ser a mesma em todos os tempos e lugares que se acha vinculado ao projeto de... Não deve ser a mesma, né? Ela não vai ser a mesma em todos os tempos históricos, não. Aqui já está errada com certeza, ok? Próxima questão, na perspectiva atual, a educação e a formação humana são dois conceitos que estão
sendo articulados e focalizam uma prática educativa mais ampla, voltada para os valores éticos e a postura de humanização. Nesse sentido, hoje a educação não é vista apenas na concepção formal do termo. Concebe-se a educação como um espaço único, institucionalizado do saber. Será que o espaço, enquanto instituição escolar, vamos pensar que é um espaço único, a criança só aprende naquele espaço? Nós já sabemos que não, né? B, o saber produzido essencialmente na instituição escola. E aí, essencialmente só na instituição escola? Não, né? Já sabemos também que não. C, uma instância mais ampla de construção do conhecimento. Opa, aqui quando traz a amplitude é trabalhando todos os quesitos sociais, né? Então nós temos sim a construção do conhecimento através dessa instância mais ampla. Aqui nós já temos o nosso gabarito. E lá dele vai dizer que é responsável pela produção de conhecimento neutro, sinônimo de verdade. Não também, né? Vamos pensar que trabalha aqui, mas não nesse viés. E a produtora da formação humana desvincula de uma prática social. Não, né? Pelo contrário, vincula-se a prática social aqui dada, principalmente na instituição escolar. Tá? Então, finalizamos aqui as nossas questões. São questões muito reflexivas do ponto abordado enquanto papel social da escola, enquanto democratização do ensino, tá? Sugiro que você faça mais questões sobre este tema e sim vá constituindo o que a banca cobra enquanto elemento aqui, tá? Pensando que ela pode trazer uma situação hipotética, ou ela pode trazer essas questões mais filosóficas, mais voltada aqui à ciência da sociologia, tá? Então tudo isso a gente tem que refletir para conseguir sim responder o maior número de questões e sim ir bem afiado aí para sua prova, tá? Espero que eu tenha colaborado aí com os estudos de vocês. É um tema muito filosófico aqui, muito do ramo da sociologia, mas a gente vai construindo esse conhecimento e vai pegando essa essência assim para você levar para a sua prova, tá bom? Então um beijo. Fiquem com Deus, tá? Até mais. Tchau, tchau.